Sejam bem-vindos ao nosso mini curso realizado para pais aqui do Tsunagu. Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga e terapeuta da instituição. O objetivo desse nosso mini curso é levar um pouco mais de conhecimento para vocês, papais e mamães, e gerar um pouco mais de conscientização sobre como funcionam as crianças, o cérebro e o processo de aprendizagem de cada um deles. Além disso, nós estamos trazendo algumas dicas também do que vocês podem fazer enquanto pais e mães aí dentro de casa. Para facilitar o aprendizado deste mini curso, nós dividimos ele em 4 partes. No primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da aprendizagem, as fases do desenvolvimento infantil. Na aula 2, nós vamos falar um pouco sobre o cérebro da criança, como que ele funciona, o que a neurociência vem trazer de informações para a gente a respeito desse cérebro. Na terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre problemas, transtornos, dificuldades, o que a gente precisa saber sobre cada um deles e como diferenciar e reconhecer eles na prática. Vamos falar também, numa quarta e última aula, sobre a importância de se criar uma parceria entre pais, família, terapeutas e escola. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as fases da aprendizagem. Só para a gente relembrar, é importante dizer que o cérebro, na verdade, ele já começa a funcionar bem antes do nosso nascimento. Lá dentro da barriga da mamãe, a gente já começa a ter o desenvolvimento, por exemplo, dos nossos órgãos do sentido. A visão, por exemplo, a gente já começa a entender a variação de luz. O olfato, a gente já começa a sentir algumas coisas relacionadas principalmente ao paladar, né? Que através do líquido amniótico a gente vai sentindo o gosto do que a mamãe está comendo ali. A audição, a gente já começa dentro da barriga a perceber, por exemplo, alguns sons ambientais, que músicas a mamãe e o papai estão ouvindo, qual é a voz da mamãe. A gente já começa a ter o sentido do tato também, através do toque na parede do útero, através dos nossos primeiros chutinhos. Então, tudo isso, toda a nossa aprendizagem já começa a acontecer bem antes do nosso nascimento. Quando a gente nasce, por exemplo, a gente já começa a desenvolver aquela sucção, que é o mamar, então já é um movimento inato, mas existem alguns outros movimentos que o bebê vai aprendendo e vai desenvolvendo que são meio descoordenados. Por exemplo, nesse primeiro começo de vida, né, nesses primeiros meses de vida, nesse primeiro trimestre, ou de 1 a 4 meses mais ou menos, é a fase em que o bebê ele começa a responder um sorriso com outro sorriso. Ele gosta de olhar objetos coloridos, ele começa a se tornar um pouco mais ativo. É a fase em que ele olha, ele acompanha alguns objetos e pessoas com o olhar, ele vira a cabecinha na direção do som, né? É uma fase em que a criança está começando a fazer esses primeiros contatos sociais com outros seres humanos. Então ele ainda está muito na fase só do olhar, do ficar só balançando a perninha e braço, mas ele já começa a reconhecer um pouco esses sons. Já por volta dos 5, 9 meses de vida, o bebê ele já começa a conseguir sentar, a conseguir rolar. Ele já começa ali no final dos 8, 9 meses a conseguir ficar sentadinho ali sem apoio de nada. Ele começa a engatinhar. É uma fase em que a criança começa a perceber melhor as mãozinhas e os pés. Então ela quer pôr a mão na boca, ela põe o pezinho na boca. O mundo para ela começa pela boca, né? Então ela tem muito essa tendência de colocar o pé, a mão, objetos, brinquedos, tudo na boca. É a fase em que, por exemplo, se a criança ela ouve um som do lado dela, ela não só vira a cabeça, como ela já vira o corpo. Ela também já tem uma visão melhor. Então, cores chamativas chamam muito mais a atenção dela, porque ela já tem uma visão mais aperfeiçoada nessa fase da vida. Já por volta dos 10, 12 meses de vida, é a fase em que as crianças já estão engatinhando, algumas até estão arriscando dar os seus primeiros passinhos, elas já conseguem dar tchau, então ela já tem esse movimento que antes era muito descoordenado, ele já começa a ter um senso, uma noção de coordenação motora ali. Ela já começa a soltar algumas palavras, aquelas palavrinhas do mamá, do papá. As crianças começam a brincar mais com outras pessoas. Ela começa a imitar comportamentos, gestos que a gente está fazendo na frente dela. E assim, é claro que esses são alguns marcos do desenvolvimento, né? São referências para vocês terem uma noção de como foi o desenvolvimento do filho de vocês, ou quem está gestando agora, né? O que pode esperar do desenvolvimento da criança e que pode ser usado como referência para vocês tentarem se basear para observar a criança em casa. É claro que se, por exemplo, está com uma criança
criança que já está com 1 ano e meio, né, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e ela ainda não anda, por exemplo, ela ainda não consegue ter o movimento de dar os passinhos, é importante buscar ajuda. Ou se, por exemplo, é uma criança que ela não consegue acompanhar através dos sons em torno dela, ela não consegue acompanhar com a visão, ou mesmo a cabeça, ou nem o corpo, da onde está vindo esse som, também é uma informação que pode gerar um certo interesse em buscar ajuda profissional. Esses marcos do desenvolvimento, essas informações que eu vim trazer para vocês, é para vocês terem uma noção como referência para observar o desenvolvimento da criança. Nesse slide, eu trouxe para vocês, né, de uma forma muito visual, para vocês entenderem um pouco sobre as 4 fases do desenvolvimento, então, da criança. Por volta dos 0 a 2 anos de idade, é a fase em que a gente chama de inteligência prática, porque é a fase em que a criança está testando tudo. Como eu disse ali anteriormente, é a fase em que a criança ela quer colocar as coisas na boca, porque ela está conhecendo o mundo através da boca. É a fase em que ela experimenta as coisas. Ela testa, ela põe a mão ali na massa mesmo. Ela tenta ver o mundo através das mãozinhas. Até quando a gente fala, não põe a mão, olha com... Né, que a gente tem, nós mães às vezes temos mania de falar, é para olhar com o olho, não com a mão. Mas nessa fase a criança é muito sensorial, ela é muito de querer colocar a mão para ver mesmo aquele objeto como que ele é. Então é a fase em que é legal a gente colocar a criança para pisar na grama, pisar em terra, pisar na areia, sentir texturas diferentes, então dar coisas diferentes, com texturas diferentes para ela colocar a mãozinha, coisas moles, slimes, massinhas, entregar coisas de diferentes texturas, duras, moles, coisas de formatos diferentes, de cores diferentes, para ela explorar mesmo. Colocar ela para tentar subir degrau, para trabalhar um pouco da questão do equilíbrio, colocar ela em balanços para ela sentir o movimento do corpo ali no vento, fazer a criança escorregar para ela sentir ali o que acontece com o corpinho dela quando ela desliza. Então é uma fase em que a gente tem que aproveitar muito para ensinar muita coisa, para estimular muito a criança, porque é uma fase em que em pouco tempo ela pode aprender muito sobre a vida, muitas coisas, mas principalmente através dessa estimulação. Já por volta dos 3 aos 6 anos de idade é uma fase mais simbólica, né? Então a criança ela já começa a entender um pouco mais de palavras, então algumas palavras já começam a fazer mais sentido para ela, ela começa a ter noção de números. Então ela entende um pouco de quantidade, que aqui na nossa mão a gente tem 5 dedos, que a gente tem 2 orelhas, 2 pernas, 2 pés. Então é uma fase muito gostosa da gente poder explorar com a criança, com musiquinhas, com contação mesmo de histórias, estimulação, perguntando para ela sobre o nosso corpo, quantos olhos você tem, quantas bocas, quantos dedos, onde estão os dedos dos pés, quantos joelhos, cadê as suas costas, sabe? Estimular muito essa percepção corporal. É também a fase do egocentrismo, que a gente fala muito, que é a fase do eu. Por quê? Porque nessa fase a criança ela acha que o mundo gira em torno dela. Então tudo é para ela, tudo é com ela, então a mamãe é minha, a casa é minha, os brinquedos são meus. É uma fase em que ela tem uma certa dificuldade de compartilhar algumas coisas que ela tem. É uma fase em que a criança, tudo ela acha que é para ela, tudo é com ela. Tanto é que, por exemplo, para quem tem irmãozinhos, é uma fase muito curiosa, porque quando outro irmão, por exemplo, ganha presente, a criança dessa idade, ela fica esperando o presente dela também, porque ela acha que mesmo sendo aniversário do outro, ela também merece ganhar alguma coisa. Então ela acha que ela tem direitos. Já por volta dos 7, 11 anos de idade, a criança ela já começa a diminuir essa questão do egocentrismo, de que tudo é ela, e ela começa a entender que o mundo também tem outras pessoas. Ela começa a ter mais empatia, ela começa a entender o sentimento das outras pessoas, ela começa a estabelecer melhor relações sociais. Por isso é importante a gente também colocar as nossas crianças para se envolver em brincadeiras com outras crianças. É uma fase da escola, né, em que as crianças estão aprendendo ali a viver em grupo, a viver em equipe, a viver com outras crianças da idade delas. É a fase em que ela vai aprender muito a tentar se colocar nesse mundo. E por volta dos 12 anos em diante, é a fase em que a criança começa a entender melhor as regras sociais, principalmente, né? Ela já está um desenvolvimento muito mais voltado para o desenvolvimento do adulto, né? Então ela começa a entender, por exemplo,
momento, que existem regras que precisam ser cumpridas, que existem leis, que existe uma cultura por trás de tudo aquilo, que existem coisas que ela precisa respeitar, que as coisas não podem ser do jeito que ela quer, e sim do jeito que a sociedade colocou ali para ela. Então é uma fase em que a criança ela começa a ter uma percepção melhor de mundo. Com relação ao desenvolvimento infantil e da aprendizagem, era isso que eu queria passar para vocês. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro da criança. Até lá!